Queridos amigos, companheiros que nos acompanham nos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, conhecido Caminho de Damasco de Garça. Retornamos hoje para gravar mais um estudo e dando sequência ao que nós viemos fazendo até então, aproveitando mais uma vez este livro, A Voz do Monte, do Richard Simonetti, e hoje buscando aqui na página que ele intitulou Os Herdeiros do Planeta, aproveitando o capítulo 5, versículo 5 de Mateus, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deixou-nos Richard Simonetti esta página que nós vamos intercalar com os nossos comentários para o estudo de hoje. Inicia então. Há a velha história de um navio perdido que por muitos meses navegou por mares desconhecidos. Certo dia, a tripulação, exultante, viu à distância uma elevação de terreno junto à praia que surgia uma forca. Todos suspiraram aliviados. Graças a Deus, finalmente regressamos à civilização. O episódio exprime com propriedade o desvirtuamento de certas expressões. Civilização seria a plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade, com a eliminação da violência e da agressividade, formas primitivas de comportamento. A forca, por isso, jamais poderia representá-la, a civilização, né? Porquanto é a própria negação de seus valores. A morte como castigo para o crime exprime uma conceituação simplista da delinquência que Jesus há 2000 anos situava como enfermidade da alma. O enfermo deve ser medicado, não eliminado. Então, inicia-se esse estudo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Com essa historinha de que se costuma muitas vezes desvirtuar muitas expressões, dando a ela um significado que na verdade ela não representa. É o caso desses náufragos que, avistando uma elevação com uma forca, muito usada para abater criminosos, acharam ou que estavam diante da civilização, quando na realidade uma forca que serve para aplicação da justiça dos homens jamais poderia ou deveria ser entendida como a presença da civilização, que, como ele diz aqui, seria na plenitude, a civilização seria a plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade, aonde, como nos ensinou o Mestre Jesus, os delinquentes, as pessoas em faltas, jamais deveriam ser vistas pelo prisma de alguém que precisa ser eliminado, mas sim como um doente qualquer
que precisa dos devidos cuidados, que precisa ser tratado e cuidado como alguém, como um ser, um espírito reencarnado, conforme nos ensina a doutrina, que está em busca de aprendizado. E como um ser que ainda não atingiu, ou muitas vezes, dependendo do delito, está longe de conseguir ainda as suas conquistas espirituais, necessita mais do que ninguém de apoio, amparo, para que possa utilizar, tirar, aproveitar a existência, essa dádiva de Deus que nos concede as experiências do mundo físico, do mundo terreno, no nosso caso, para o crescimento espiritual, a evolução, o progresso e consequente eliminação dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, esse é o início da página Os Herdeiros do Planeta, que o Richard intitulou, vendo justamente a ideia um tanto quanto muitas vezes deturpada, falsa, errônea, com que nós entendemos determinadas particularidades ou expressões. Civilização teria que ser, no sentido pleno, a conquista do ser, do homem, do espírito encarnado, como mais uma vez repetimos, na plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual do ser, que é o que nós todos aqui estamos buscando, por concessão preciosa da divina providência a nos acenar, dando-nos a oportunidade de buscá-las e conquistá-las. Esta lembrança nos vem a propósito da palavra mansidão, que, deturpada, tem hoje um sentido quase pejorativo. Usá-la para referir-se a alguém soa como um xingamento, como se disséssemos: fulano é um infeliz, não tem reação nenhuma, corre água em suas veias. Isto porque estamos distanciados da angelitude, e a violência é o clima próprio da personalidade humana, ainda próximo da animalidade. Por isso, os que exteriorizam impulsos de agressividade são chamados homens de verdade. Mas são estes também que geram a infelicidade no lar, o desentendimento no ambiente profissional, a discórdia na sociedade, as lutas entre os indivíduos, as guerras, a confusão no mundo. Se diante da rudeza humana a mansuetude parece vexatória, quase um mal, diante de Deus ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral, realização básica para que nos habilitemos a viver em plenitude. Assim como a humanidade nos liberta das pressões, assim como a humildade nos liberta das pressões exteriores que nos induzem ao cultivo das ambições humanas, a mansuetude nos liberta das pressões interiores que nos situam como um vulcão preste a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras,
sempre que surjam a contrariedade e o dissabor. Se o familiar faz uma observação menos feliz ou comete algum engano, solenizamos o assunto conturbando o ambiente doméstico. Se alguém nos ofende, ou revidamos imediatamente, ou nos sentimos terrivelmente angustiados. Se sofremos prejuízo material, empolgamo-nos pela irritação, pensamos em processar os responsáveis e por longo tempo apresentamo-nos inquietos e perturbados. O nosso centro de gravidade emocional não tem raízes em nós mesmos. Permanecemos flutuando ao sabor das circunstâncias. Então vejamos, depois de discorrer aí sobre os erros das expressões, porque bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E mansos é uma das expressões em que ocorre frequentemente, que ela seja tida com um sentido pejorativo, né? Quase como um xingamento, quando a gente quer dizer que a pessoa é fraca, que a pessoa não tem reação, né? Como ele disse, corre água em suas veias. Então, manso, muitas vezes é tida como pessoas em tais condições. Por que isso ocorre? Porque nós ainda estamos distanciados da angelitude e a violência é um clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. Então veja que como nós ainda estamos longe daqueles valores que o Cristo nos ensinou, nos orientou, fossem a maneira como nós deveríamos proceder com relação ao próximo, nós vemos naquele que manifesta-se manso, no sentido de alguém calmo, sereno, tranquilo, como uma falta de atitude, alguém às vezes até tido como covarde, uma inversão de valores, de forma tão lamentável, que nós deixamos de ser aquilo que o Cristo ensinava, manso, possuidor de mansuetude. Muitas vezes tão só por tentar mostrar que somos homens de verdade. Reagimos, manifestamos-nos de forma rude diante de uma situação, muitas vezes apenas por não passar diante dos olhos dos outros como fraco, quando na realidade seria uma demonstração de grandeza de nossa parte não reagirmos, não revidarmos, não nos manifestarmos tal qual aquele que nós repreendemos em suas atitudes para conosco. Então, como ele disse, se na família a gente se ofende com observação infeliz, se nós somos ofendidos e revidamos imediatamente, ou se sofremos um prejuízo material e procuramos logo cobrar por todas as vias possíveis aquele devedor. Ele diz: o nosso centro de gravidade
emocional não tem raízes em nós mesmos, permanecendo flutuando ao sabor das circunstâncias. Porque nós fugimos às nossas deliberações próprias já de mansuetude, só para reagir da maneira, nos moldes operandi que a sociedade, ainda na sua maioria, o faz. Então nós não temos controle do nosso centro de gravidade, que está ao sabor daquilo que nos cerca e nos influencia, infelizmente, no caso, de maneira negativa. Já o indivíduo manso consegue sobrepor-se aos acontecimentos, mantendo-se calmo e equilibrado sem as reações negativas. Não porque seja impassível, não porque não se importe, mas simplesmente porque é dono de si mesmo. Herdar a terra não significa, naturalmente, que ela se tornará nossa propriedade, mas que viveremos aqui quando expulsas as forças do mal, nosso mundo deixar o estágio de planeta de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento forjador da miséria humana, para a categoria de planeta de regeneração, onde consciências despertas, em relação aos objetivos da existência, elegerão o serviço no campo do bem, a seara divina, por supremo recurso de reabilitação e bem-estar. Embora sem a clareza que caracteriza a doutrina espírita, as tradições cristãs acenam com as mesmas perspectivas, chegando a situar tais acontecimentos no dia do juízo final, quando ocorreria a ressurreição dos mortos que, segundo os teólogos, reapareceriam em carne e osso, com o mesmo corpo que usaram em milagrosa e inconcebível reorganização secular. O princípio da reencarnação é bem mais racional, mostrando-nos que a ressurreição nada mais é que um retorno à carne, em novo corpo, e tanto mais somos forçados a aceitá-lo, quanto melhor observarmos a condição imposta por Jesus. Somente herdarão a terra os que forem mansos. Então, herdar a terra não significa que ela se tornará nossa propriedade, mas que nós nos candidataremos a nela permanecer ou a ela voltar. Aí, lógico, entra a questão da reencarnação, as múltiplas existências físicas, materiais, que o espírito assume ao longo da sua caminhada, da sua jornada evolutiva. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde o mal prepondera, se nós ainda somos espíritos em condições baixas, pequenas, diminutas, de aquisições desenvolvidas, conquistadas através das experiências vividas, como criação divina, simples e ignorante, tendendo à perfeição. Através das nossas experiências, das nossas vivências, como essa que nós estamos atravessando no mundo material, especificamente no planeta Terra, aqui estamos para desenvolver aquilo que nós trazemos, todos os têm,
como germe divina, a essência que levou Jesus a dizer: vós sois deuses. Não somos e nem chegaremos a ser na plenitude do absoluto do Criador, mas seremos dentro da condição evolutiva que toda criatura alcançará. Deus não privilegia, não castiga, mas dá condição aos seus filhos, à sua obra. Porque nós não podemos admitir Deus dentro do absoluto das suas condições, como aquele que criaria alguém, sabendo que não chegaria a tal. Toda a criação é obra divina, e Deus, na sua perfeição, não falharia na sua obra. Portanto, as imperfeições que existem em nós são aquilo que nós ainda somos, seres imperfeitos, em progresso, em evolução, habitando um mundo físico, buscando a possibilidade de evoluir, de crescer. E a Terra nós a herdaremos na sua melhor condição, porque ela está destinada, está em fase de ascensão no mundo dos espíritos. Planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então a Terra nós a herdaremos, se formos mansos, se alcançarmos as condições que este orbe, a Terra, alcançará. Se nós não crescermos, se nós não utilizarmos as essências divinas que existem em nós, dentre as muitas, como vemos vindo nesse Sermão da Montanha, no estudo do Sermão da Montanha, ser humilde, pacífico, ser manso para herdar a terra. Nós corremos os riscos de sermos deserdados, de amanhã, numa próxima reencarnação, às vezes não conseguirmos aqui voltar e termos que ir para um outro orbe que esteja de acordo com a nossa evolução ou com as nossas, no caso, ainda imperfeições. Lutemos, busquemos o nosso crescimento, sobretudo também sendo manso, pacífico, humilde, para que possamos herdar e termos a oportunidade de continuarmos neste orbe junto dos nossos queridos irmãos, junto da nossa família, não só consanguínea, mas sobretudo da família espiritual. Acho que nós lemos da outra vez. O princípio da reencarnação é bem mais racional, mostrando-nos que a ressurreição nada mais é que um retorno à carne em novo corpo. E tanto mais somos forçados a aceitá-lo, quanto melhor observarmos a condição imposta por Jesus. Somente herdarão a terra aqueles que forem mansos. Ora, quem o é verdadeiramente? Mesmo aqueles que têm um comportamento exemplar, um dia perdem as estribeiras. Sem a reencarnação, o mundo ficaria deserto, já que, com raríssimas exceções, todos temos muita violência a esgotar.
ao longo de vidas sucessivas, com a aplicação da lei de causa e efeito, que nos obriga a receber de volta todo o mal praticado, aprendemos a conter os impulsos primitivos, ajustando-nos às leis divinas. Aqueles que se compraz em utilizar a força física para impor sua vontade, renascerá em corpo linfático, mirrado, que inibirá sua agressividade, ensinando-o a respeitar o semelhante. Aquele que fere com palavra, que mente e difama, que ofende e magoa, ressurgirá com distúrbio nas cordas vocais ou limitações nos centros de coordenação da fala, obrigando-o a estancar o próprio veneno. Aquele que cultiva o rancor, amargo, o ressentimento e o ódio, espalhando desajustes ao longo de seus passos, renascerá com a mente torturada por 1000 problemas, que o farão cogitar de valores do perdão e da fraternidade. Assim, paulatinamente, a vida eliminará o troglodita que há em nós, a fim de que nasça o anjo. Então, estaremos preparados para a divina herança. A reencarnação seria a ressurreição, não da forma como muitos as tratam, mas a volta do espírito em evolução a caminho do reino de Deus para o progresso que não se consegue jamais com uma única passagem por este mundo físico. E como ficam as diferenças que aqui se verifica entre nós para definir o futuro, o amanhã, o pós-morte física, determinando a condição, a situação de cada um depois, em virtude das mais variadas posições, condições que vivenciaram. Na maioria das vezes, nem sendo determinante a vontade, o esforço que cada um desenvolveu. Mas, como disse aqui o Richard, a terra ficaria deserta, porque todos nós ainda erramos. A mansuetude que nós vamos conquistar, que nos dará a condição de recebermos essa herança, até naqueles que estão melhores aquinhoados nas suas condições espirituais, ainda não a têm na plenitude que nós vamos todos alcançar. Portanto, como ele diz aqui, muitas vezes ainda perdemos as estribeiras, cometemos equívocos e erros, que serão permitidos a nós ressarci-los, corrigi-los, através da multiplicidade das existências, das reencarnações. De forma que, como Richard aqui numerou, cada falta cometida dentro do livre-arbítrio que nos é dado exercer, pedirá de nós, como justiça divina, não como castigo, o devido reparo. Nós vamos um dia conscientizar do erro, arrepender de tê-lo feito e buscaremos a reparação para herdar a terra, para herdar o que seja dos bens que Deus nos concede. Nós precisamos sempre estar libertos, quites perante a justiça divina. Então,
as devidas e inúmeras reencarnações vão dando oportunidade de que nós, corrigindo o erro, muitas vezes através das limitações que eles ocasionaram no corpo espiritual, com reflexo nas reencarnações subsequentes, a bem de nosso aprendizado, possibilitando que nós possamos reparar o erro, pagar a quem devemos, ou a própria justiça divina, porque a terra não passará enquanto não for tudo devidamente acertado até o último ceitil. Nós aqui estamos com a graça e a bênção de Deus, para que, exercendo a mansuetude, possamos, como o Richard terminou, só aí então estaremos preparados para a divina herança. Finalizamos aqui, queridos irmãos, mais um estudo de um versículos do Sermão da Montanha. Que ele nos sirva de lição, como todos os demais, e esse aqui especificamente. Que Deus nos abençoe, que o estudo nos cale fundo no coração, na alma, ajudando-nos na nossa caminhada, na nossa luta para a herança futura. Fiquem com Deus e até a próxima.